Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é um vídeo prático, um vídeo objetivo. O tema dele é como iniciar um processo de autoconhecimento na prática, ok? Se você quer entender sobre isso, fique até o final do vídeo. Vai ser um vídeo curto, talvez um vídeo de menos de 10 minutos. E quando, uma pessoa me pergunta, como começar um processo de autoconhecimento na prática, eu digo para você que a coisa que eu considero mais fundamental é organização. Então, para começar um processo de autoconhecimento na prática, qual que é a minha primeira sugestão para você? Quando você se levantar, dobre a sua coberta, o seu edredom e organize a sua cama. Antes de qualquer coisa. Ah, mas eu tô com vontade de fazer xixi. Então vai lá, vai no banheiro, faz seu xixizinho e volta. Volta e arruma a cama, entendeu? Não foge, não vai fazer outra coisa porque você vai escapar. O que acontece? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, quando você começa a criar um hábito de organizar, por exemplo, a sua cama quando você acorda, você já começa a construir uma percepção de organização na sua vida. E é simples, é um detalhe. Depois que você já tiver fazendo isso, depois que você já tiver realmente com a sua cama organizada, esse padrão de comportamento, ele já tá ali, ó, ok para você, ele já tá bacana. Você já não precisa mais se esforçar para fazer isso. Qual que é a minha sugestão? Organize o seu guarda-roupa. Ah, é muito grande, então escolhe algumas gavetas e organiza elas. Mantenha elas organizadas o máximo possível que você conseguir. Vai ampliando, começa a organizar o guarda-roupa todo. Quando você estiver já conseguindo fazer isso, sem nenhum tipo de esforço, quando for já algo para você tranquilo, estende para o restante do seu quarto. Consegue manter o seu quarto, vai organizando o seu quarto, vai organizando tudo que tiver nele. Quando isso já estiver acontecendo no seu quarto, você vai fazendo o quê? Você vai expandindo para cada cômodo da sua casa. Não tô falando para você ficar uma pessoa neurótica de organização, que tudo tem que estar o tempo todo ali no lugar, mas para que você pratique a organização. E por que, Edmilson, que você está falando para organizar minha cama, organizar meu quarto, para eu fazer um processo de autoconhecimento? Veja bem, tudo que a gente faz do lado de fora, aqui externamente, é uma projeção de como a nossa mente funciona. Então, quando eu vivo em um ambiente que ele está totalmente bagunçado, desorganizado, a minha mente também está funcionando de uma forma desordenada. Então, quando eu começo a encontrar um equilíbrio de organizar o meu ambiente, eu já começo a organizar também o meu processo psíquico. Só que aí você pode pensar, mas tem pessoas que elas têm mania de organização e elas não estão bem por dentro. Isso é verdade. Porque quando a pessoa ela tá com uma neurose onde ela tem uma obsessão por organizar o que está do lado de fora, ela está exatamente com essa obsessão em organizar o que está do lado de fora para fugir de olhar para o que está dentro dela e ela não quer olhar porque ela está com medo, porque ela não está se sentindo preparada, porque ela não aprendeu que deveria olhar, porque ela não acredita que tem algo para olhar, por N motivos e razões. Mas isso acontece. Só que uma pessoa que olha para dentro e consegue se organizar a nível interno, de ir aprendendo a ir lidando com o que está interno, também é uma pessoa que tem essa capacidade de lidar com o que está do lado de fora. Então, quando você vai praticando organizar do lado de fora, não se tornar uma pessoa obsessiva por organização, não se tornar uma pessoa que tem uma compulsão por organização, mas sim aquele mínimo necessário. Mas quem que vai me dizer qual é o mínimo necessário? Obviamente é você. Você é a melhor pessoa para dizer o que é o mínimo necessário para você. O que eu estou te dizendo é a importância de você criar esse hábito mental de organizar o que você considera que é o mínimo necessário para você, porque esse hábito ele vai te ajudar quando você precisar olhar para algo dentro de você.
Então, às vezes a gente quer começar a lidar diretamente com dentro da gente, só que a gente ainda não aprendeu a organizar nem o que está fora. E honestamente, o que está do lado de fora é muito mais fácil de ser organizado do que o que está do lado de dentro. Não quer dizer que o que está do lado de dentro seja impossível ou não seja, né, algo que a gente consiga. Só que quando eu já estou realmente mais habituado a fazer isso do lado de fora, eu vou ter mais capacidade de fazer isso do lado de dentro de uma maneira mais fluida. Então, o primeiro passo, na minha percepção, para que a pessoa consiga dar essa prática do autoconhecimento é essa parte da organização. Depois que você já está com essa parte da organização mais bacaninha, o que eu sugiro para você? O próximo passo é você começar a olhar para uma das suas refeições ao longo do dia e você começar a trazer mais qualidade para essa refeição específica. Comer com mais qualidade, comer comidas que te fazem bem para o seu corpo. Não apenas aquelas comidas que você tem um sabor maravilhoso, mas que o seu corpo está gritando quando você come elas. Porque a parte da alimentação, a nossa parte da digestão do nosso intestino afeta totalmente a nossa parte mental e psíquica. Então, quando eu estou tentando buscar um processo de autoconhecimento, eu preciso olhar para a minha alimentação. E, novamente, ninguém aqui, né, nossa, a pessoa impecável que vai só comer coisas totalmente saudáveis o tempo todo, porque a gente sabe que tem momentos que a gente quer comer um negócio ali que não é tão saudável, mas que a gente gosta. Ok. Só que, de novo, você vai entender qual é o seu mínimo necessário ou qual é o ponto que você quer trazer de alimentação de qualidade para que você consiga começar também a ter uma mente que é menos ansiosa ou que é menos pesada, porque determinados alimentos vão deixar sua mente muito pesada, você vai ficar meio lento. Determinados alimentos vai deixar sua mente muito turbulenta, muito ansiosa. Então você também vai percebendo isso conforme você vai prestando atenção. Nossa, eu comi isso hoje, como que eu fiquei? Nossa, eu fiquei diferente, eu fiquei mais leve, meu pensamento ficou mais fluido, minha cabeça ficou mais produtiva. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas dependendo do que a gente come, a maior parte da energia daquele alimento que a gente comeu vai ser gasta para o nosso corpo conseguir digerir aquilo que a gente comeu. Então, às vezes, a gente comeu um monte, só que aquilo é tão pesado para o nosso corpo que para digerir aquilo vai gastar quase toda a energia que aquele alimento trouxe para digerir. Então, mesmo comendo um monte, a gente ainda vai sentir fome muito rápido e vai falar: nossa, mas eu comi um monte e aquilo ainda tá aqui, mas eu tô com fome, por quê? Porque o seu corpo tá gastando energia para digerir. Então ele tá precisando de mais energia agora para te manter. E quando a gente começa, então, só se alimentar assim, a gente começa a ter muita fome, mesmo comendo muito, e falta energia pra gente pensar, pra gente refletir. E como que a gente vai realmente fazer um processo de autoconhecimento se a gente não pode, por exemplo, ter uma energia para refletir, para olhar pra gente, para prestar atenção na nossa mente, porque tudo isso exige uma energia. O processo de autoconhecimento não é um processo tão, né, simples quanto parece para muita gente, né? Ou algo assim, é muito gostoso. Não, é um processo que exige, é um processo de um atleta. Eu digo que pessoas que investem no seu autoconhecimento são atletas de Olimpíada, porque o atleta de Olimpíada, ele vive a vida dele focada naquela Olimpíada, naquele momento. E a pessoa que está no processo de autoconhecimento realmente investindo em si, ela passa o dia no processo de autoconhecimento. Nossa, então quer dizer que essa pessoa não trabalha? Não, ela trabalha. Só que enquanto ela está trabalhando, ela também está prestando atenção no comportamento dela, em como ela age, em como que está a mente dela. Não que ela não trabalhe, mas ela está ali consciente do que está acontecendo no trabalho. Ela não se relaciona? Ela também se relaciona, mas ela está consciente ao que ela está falando, ao que o outro está falando, a como ela está se comportando. Às vezes a gente entra no automático, né? Nós somos, de novo, seres humanos, mas o processo de autoconhecimento é isso, sabe? Não é uma coisa que a gente faz 10 minutos por dia. É uma coisa que a gente aprende a trazer um novo modelo de funcionamento para a gente. É uma nova forma de encarar a vida, é uma nova postura diante da vida. E isso exige que a gente consiga se organizar e que a gente consiga olhar para esse aspecto da nossa alimentação minimamente. E como eu disse, no começo você passa a olhar para uma das suas refeições do dia. Ou só o almoço, ou só a janta, ou só o café da manhã, ou só o café da tarde. Escolhe uma e foca nela.
Depois que você estiver conseguindo organizar ela e ela já estiver fluindo melhor e você já estiver bacana nela, aí você vai para a segunda e você vai assim progressivamente. Dessa forma, progressivamente, se você for trabalhando isso, você vai começar a perceber que você vai ir aprendendo a cuidar já de você, tanto nesse sentido da organização, quanto nesse sentido da parte da alimentação, e isso já é o início de um processo de autoconhecimento. Não é necessariamente você olhar para dentro, é você já cuidar dessa parte do seu ambiente e da sua alimentação. E assim você vai começando a acessar outros níveis que com o tempo, né, você vai percebendo, e se você for acompanhando o canal, eu também vou passando outras informações. Mas essa daqui é exatamente para você que talvez não saiba qual é o próximo passo. Tem outros caminhos? Dá para fazer de outras formas? Com certeza. Quer dizer que essa é a que melhor se encaixa para você? Olha, eu não sei. Eu não posso te garantir. Eu acredito que você deveria testar, que você pode testar. Né? Não existe regra absoluta, existe aqui a percepção daquilo que funciona para mim, que eu oriento as pessoas, funciona para essas pessoas, mas você pode ser uma pessoa que precise de um outro caminho, de uma outra possibilidade, e tá tudo válido. O meu objetivo não é ser o dono da verdade, mas é trazer para você um caminho, uma possibilidade que você possa praticar e você mesmo tirar as suas conclusões desse caminho, dessa possibilidade, ok? Então eu te convido para você se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário se fez sentido para você. Também compartilhe o vídeo, porque quando vocês compartilham, mais pessoas recebem ele no YouTube. E aqui na descrição tem o link dos meus 2 cursos que estão ativos no momento. O primeiro deles é para você entender os 27 perfis de personalidade. Um deles é o seu, e as outras pessoas que você conhece no trabalho, na família, no relacionamento também estão dentro desses 27 perfis. O segundo é para pessoas que vivem a ferida da rejeição, ou se sentem rejeitadas, ou passou por uma rejeição e não sabe como lidar com isso. É um curso bem bacana, bem objetivo, bem prático. E também tem aqui o meu WhatsApp, caso você queira fazer mentoria comigo, caso também tenha disponibilidade, tenha vaga no momento. E o meu Instagram para você acompanhar meus conteúdos lá, ok? Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.